Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Olá, eu sou Vanessa Gonçalves para o TV Londres Notícias e hoje nós vamos falar de economia, assunto constante, motivo de preocupação aqui na Inglaterra, principalmente nos últimos meses. E a nova medida é que o primeiro-ministro Rishi Sunak tem apelado para que os supermercados congelem os preços dos alimentos básicos. Mas e aí, quais seriam esses alimentos? Essa medida é mais uma tentativa de conter a inflação, que já chegou a 10,4% por aqui, e a inflação dos alimentos, que especificamente dos alimentos, já chegou a 19%. Com o fim do inverno por aqui, a inflação dos alimentos é a maior preocupação para o Reino Unido, ficando acima da inflação da energia. Pensando nisso, há uma grande intenção por parte do governo britânico em tentar conter o aumento do preço de alguns alimentos. O governo afirmou que não vai tentar impor isso, mas vai tentar negociar com as principais cadeias alimentícias para chegar a congelar os preços de ovos, pães e alguns outros alimentos de necessidade primária. Em contrapartida, a Associação dos Supermercados não reagiu nada bem e disse que essa proposta do governo cheira a manobras políticas dos anos 70 e que até gostariam de baixar os preços porque também estão sendo prejudicados com o aumento desenfreado dos produtos, e afirmou que o ciclo que envolve o aumento de salários, energias, compras e exportação é muito maior do que um simples congelamento de preços imposto pelo governo. E você que mora por aqui, com certeza já sentiu no bolso os reflexos desta inflação. Então conta aqui pra gente como está sendo para você atravessar e passar por essa crise econômica que está acontecendo aqui na Inglaterra. Vamos agora com notícias do Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o presidente venezuelano Nicolás Maduro no Palácio do Planalto no dia de ontem, incluindo passagem pela rampa e todas as principais honrarias. Essa é a primeira vez que o líder venezuelano vai ao Brasil desde 2015, quando compareceu à posse da ex-presidente Dilma Rousseff. Isso porque ele foi proibido de entrar no país pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas agora ele foi recebido no Brasil com honras de chefe de Estado. Lula teve na sua agenda 3 encontros com o presidente venezuelano e depois disso eles já assinaram um acordo bilateral entre o Brasil e a Venezuela. E não é segredo para ninguém que desde sua posse, Lula retomou os laços diplomáticos com a Venezuela. Inclusive, em janeiro, o governo reabriu a embaixada do Brasil em Caracas, capital da Venezuela. Até o momento, só Maduro terá este encontro bilateral com Lula fora do evento que reúne todos os chefes de Estado da América do Sul. Por isso, só ele foi recebido no Palácio do Planalto e os outros países ainda negociam ter encontros similares com o presidente do Brasil. Nenhum ainda está confirmado, mas podem acontecer a partir de amanhã, porque está acontecendo hoje uma reunião com os presidentes de todos os países da América do Sul. O encontro está sendo realizado ao longo do dia de hoje, lá no Itamaraty. Lula e Maduro estão participando deste evento e a iniciativa de convidar os presidentes dos 12 países partiu do governo brasileiro. Neste encontro, Lula afirma que vai propor aos demais chefes de Estado a criação de um novo mecanismo de coordenação com a participação de todas as nações do continente sul-americano. O objetivo é retomar um espaço de acordo e força em conjunto para a integração entre esses países. Vamos assistir um trechinho deste encontro entre Lula e Maduro, incluindo uma parte da declaração de Lula dizendo que há um complô entre os países europeus contra o governo de Maduro. Primeiro, eu queria dizer aos meus amigos do Brasil, a imprensa brasileira, a alegria desse momento histórico que estamos vivendo agora. Depois de 8 anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil
e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que fazem fronteira com o Brasil, e a Venezuela sempre foi um parceiro excepcional para o Brasil. Mas, por conta das contingências políticas e os equívocos, o presidente Maduro ficou 8 anos sem vir ao Brasil, o Brasil ficou muito tempo sem ir à Venezuela, e nós temos um pequeno problema de ordem política, de ordem cultural, de ordem econômica e de ordem comercial. A gente tinha uma relação comercial que teve um fluxo de praticamente 6 bilhões e 600 milhões de dólares e hoje tem pouco menos de 2 bilhões de dólares. Isso é ruim para a Venezuela e é ruim para o Brasil, porque o comércio extraordinário é aquele que tem mais ou menos funcionado como se fosse uma via de duas mãos. A gente vende, a gente compra. Eu, quando resolvi, Maduro, fazer a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, com o companheiro Chaves, a minha ideia era que a gente, importando a gasolina da Venezuela, o petróleo da Venezuela, a gente iria equilibrar o comércio, que era muito superavitário para o Brasil e pouco para a Venezuela, e a gente achava que era preciso equiparar um pouco para poder os países se sentir satisfeitos e realizados com o seu comércio. Então, eu quero te dizer que é um prazer te receber aqui outra vez. É difícil conceber que tenham passado tantos anos sem que mantivesse um diálogo com a autoridade de um país amazônico e vizinho do qual compartilhamos extensa fronteira de 2.200 quilômetros. Não é pouca fronteira, possivelmente essa fronteira é mais extensa do que qualquer país europeu tenha com outro país. E eu penso, companheiro Maduro, que esse novo tempo que nós estamos marcando agora não vai superar todos os obstáculos que você tem sofrido ao longo desses anos. Eu briguei muito com companheiros sociais-democratas europeus, com governos, com pessoas dos Estados Unidos. Eu achava a coisa mais absurda do mundo para as pessoas que defendem a democracia era as pessoas negarem que você era presidente da Venezuela, tendo sido eleito pelo povo, e o cidadão que foi eleito para ser deputado fosse reconhecido como presidente da Venezuela. Eu lembro que uma vez eu discuti com uma pessoa sobre as reservas de ouro da Venezuela. Eu fiquei sabendo que a Venezuela tinha uma reserva de 31 toneladas de ouro em Londres e que essa reserva de ouro, ao invés de ser colocada sob a guarda do governo da Venezuela, foi colocada sob a guarda do Guaidó. Muitas discussões, Alckmin, com os meus companheiros europeus, eu dizia que eu não compreendia como é que um continente que conseguiu exercer a democracia tão plena como a Europa exerceu quando construiu a União Europeia, poderia aceitar a ideia de que o impostor pudesse ser presidente da República porque eles não gostavam do presidente eleito. E o preconceito continua ainda. Você tem clareza que o preconceito contra a Venezuela é muito grande. Você tem preconceito de quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela. Havia discursos e mais discursos que os adversários diziam: não, porque se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela. Se o Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Argentina. Se o Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Cuba. Quando, na verdade, o único sonho nosso era ser o Brasil mesmo. A gente queria que o Brasil fosse o Brasil melhor, porque nós já fizemos uma vez o Brasil ser melhor, ser mais democrático, ser mais rico,
ter mais distribuição de renda, ter mais educação e ter mais saúde. Isso nós já fizemos uma vez e nós voltamos para fazer. E eu sei a quantidade de políticas sociais que foram feitas desde o começo do Chaves, a partir de 2002, a partir de 2000, quando ele ganhou as eleições. Portanto, essa relação, Maduro, essa volta da relação Brasil e Venezuela é plena. É plena. Nós sabemos da dificuldade que nós temos, nós sabemos da quantidade de empresas que já estão na Venezuela e querem voltar para a Venezuela, nós sabemos da dívida da Venezuela, sabe? E nós sabemos que tudo isso faz parte e vai fazer parte de um acordo que a gente faça para que a nossa integração seja plena. 3, 2, 1. E você, o que acha dessa aproximação entre os dois países? Conta aqui pra gente nos comentários que nós queremos muito saber a sua opinião. TV Londres Notícias, o mundo passa por aqui. Unigran Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa.